Olá meninas, como é que estão? Espero que estejam todas bem, certo? Então, eu sou Vinícius, eu sou embaixador da Bahia. Estou aqui para ensinar um pouco sobre listas, certo? Lista suspensa, visualizador de lista, escolhe lista. Então, a pedido do Luciano, certo? Para auxiliar a equipe, eu vim aqui dar essa dica para vocês, tá certo? Então vamos lá. Eh, no App Inventor existem três tipos de componentes que vão utilizar listas: o escolhe lista, que ele está aqui, o visualizador de lista, certo? E a lista suspensa. Então a gente vai utilizar esses três aqui, tá bom? Então nesses três aqui a gente consegue utilizar a questão das listas, certo? Porém, para a questão de exemplos, vou falar um por vez, certo? Então, o primeiro, esse aqui, escolhe lista. Percebe que ele parece um botão? Na verdade, ele está no formato de um botão. Deixa eu fazer a comparação aqui. Esse componente escolhe lista, ele é um botão, certo? E quando você clica nele, ele aparece a lista para vocês. Então, veja que ele tem o formato, até mesmo quando clica, ele faz um evento, então ele é um botão já feito para aparecer a lista, certo? Então, deixa eu apagar esse botão. Então aqui temos um botão que a gente consegue alterar a imagem do botão, a gente consegue alterar o texto do botão. Se eu vim aqui em propriedades igual em um botão, aqui eu posso escolher o nome do botão. Então, ir para seleção. Se eu botar aqui, ele tem aqui o botão chamado ir para seleção e quando clicar ele vai abrir a lista. Questão de exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Tenho aqui, quando clicar, ele vai aparecer desta forma. Vai aparecer com as opções e quando o usuário clicar em uma das opções, ele vai ser redirecionado, vai acontecer vai selecionar a opção. Então o componente vai saber que aquela seleção está marcada, tá bom? E aí vai depender da configuração que vocês vão colocar, do caso da programação que vocês vão colocar nessa lista, ou como nas outras também depois que selecionar a opção. Então, eu coloquei aqui algumas opções, deixa eu retornar. E como é que faz para colocar essas opções? Como é que eu coloco essas opções dentro das listas? Então, a gente faz da seguinte forma: a gente vem aqui, ó, clica nele, depois em propriedades, a gente vem aqui em cadeia de elementos. E todos os elementos que a gente coloca aqui, a gente vai separar por lista, tá bom? Então a gente vai colocar opção 1, vírgula, opção 2, vírgula. Então cada aqui eu separando por vírgulas, aqui eu já tenho a cadeia de elementos, certo? Deixa eu voltar aqui. Se eu pegar e colocar, na verdade, fizer igual daquela forma, mas trocar o CE para SE, posso fazer. Vírgula, BA, vírgula, SE, vírgula, SP, vírgula. Então, todos os elementos que você coloca aqui, você deve colocar vírgula para identificar para o App Inventor e o componente identificar que é uma vírgula, tá bom? Então, a gente fazendo desta forma aqui em cadeia de elementos, a gente consegue, o componente vai conseguir identificar o que é cada seleção, tá bom? Então, deixa eu retornar. Então, aqui é o escolhe lista. Deixa eu mostrar aqui novamente a imagem. Tá vendo que o fundo está preto, as letras estão brancas. Tem como modificar tudo isso também, tá bom? Para modificar isso, como em todo outro local, todo outro componente, você vai modificar isso aqui nas propriedades. Nas propriedades você vai conseguir modificar a cor de fundo do botão, tamanho da fonte do botão, a cor de fundo aqui embaixo já vem para a cor de fundo do item, cor de texto do item, certo? Então, cor de fundo do item, cor de texto do item já é aquela parte aqui, essa parte, a cor de fundo dos itens, que no caso aqui está preto,
as letras estão em branco. Então, dessa forma, você consegue modificar todo como aparece a lista para o usuário, tá bom? Deixa eu retornar. Beleza. Então, aqui temos já a parte, deixa eu só lembrar, provavelmente você vai pausar nessas partes. Vocês visualizam que eu separei todos por vírgula, tá bom? Então, aí você consegue fazer as opções. Além do escolhe listas, também temos a lista suspensa, que é aquele que a gente visualiza em formulário. Quando a gente clica no Vzinho para baixo, a setinha para baixo, ele vai aparecer as opções para a gente selecionar, certo? Aqui no App Evento ele vai aparecer como um pop-up, é uma janela que vai abrir assim pequenininha, mas e vai ter as opções, as bolinhas para você colocar a opção que você quer, tá bom? Então vejam que quando eu coloquei ele aqui e está selecionado, em propriedades mudou. E ó, a mudança do escolhe lista, que é um botão, então a gente altera todos aqueles formatos de botões como no próprio botão, e a diferença para lista suspensa, que já não tem essa parte de escolher cor, customizar, e aí você só tem essa de formulário mesmo. O que você pode mais alterar é o tamanho da largura, para ele ficar grande ou pequeno, a mensagem que vai aparecer nele, você pode colocar uma legenda em cima ou selecionar, botar já uma mensagem dentro dele dizendo escolha aqui o seu estado de origem. Então você poderia colocar isso. Aqui, essa opção seleção, se eu não me engano, ela aparece aqui também. E aparece também. Essa opção seleção é para você já deixar marcado qual opção que você quer já que fique selecionada, certo? Já apareça selecionado fixo e a pessoa só faz alterar. No caso, vocês podem utilizar para aqueles cadastros que não pode deixar em branco, então vai ter uma opção genérica ali na lista suspensa, ou em outras listas, ou deixa em branco e em algum outro tipo de caso, certo? Vai depender da lista que vocês estiverem criando. Mas a cadeia de elementos funciona da mesma forma. Aqui eu vou adicionar BA, SE, SP. Então, está da mesma forma. Aqui, cadeia de elementos, está da mesma forma que eu coloquei aqui. E ele vai aparecer da mesma forma. Como eu vou mostrar no exemplo da imagem aqui. Esse é o lista suspensa. Veja que, como eu falei, ele aparece o pop-up, uma janelinha que fica com fundo transparente e as opções para vocês colocarem, tá bom? Vejam que ali em cima, embaixo do texto para escolher que aquele é o escolher lista, veja que embaixo já temos a lista suspensa. E aí ele fica selecionado lá BA, e quando eu clico na setinha para baixo, ele aparece as opções para o usuário, certo? Então, vocês vão escolher qual que fica mais bonito no design do aplicativo de vocês. Ou escolher lista, ou o lista suspensa. Ainda existe um terceiro que a gente consegue utilizar. Deixa eu excluir os dois aqui. Esse é o visualizador de listas. E eu colocando aqui, esse visualizador de listas, eu já consigo visualizar sem precisar mostrar o exemplo para vocês, certo? Ele já... Eita, eu não estou gravando. Aqui, ó. Deixa eu fazer novamente, o que eu acabei de fazer. Que ele está aqui, esse visualizador de lista. Eu não preciso fazer aquele exemplo ali do que eu estava fazendo, certo? Estava demonstrando as imagens aqui. Esse visualizador de lista, ele já aparece aqui no visualizador do próprio App Inventor. Então, você vindo aqui em cadeia de elementos, você já consegue visualizar, ó, BA, vírgula, espaço SE, vírgula, espaço SP, vírgula. Quando eu clicar em Enter, deixa eu botar esse SP maiúsculo. Quando eu clicar em Enter, vai aparecer aqui as opções. Então, eu posso sair adicionando aqui
várias opções. Então deixa eu colocar aqui, aqui. Então eu posso sair adicionando várias opções, mas esse não é o objetivo. Retirar esse espaço. Pronto. Então temos aqui essa lista, certo? E ele já aparece aqui para a gente visualizar. Dependendo do que você quer fazer, pode ser que você utilize esse visualizador de lista ou não, tá bom? Então depende do projeto que vocês estão criando aí. Não é necessário, todos têm a mesma função, só é a parte do design que muda. A parte que como o usuário vai visualizar no aplicativo, tá bom? Então, temos essas três opções: visualizador de listas, escolhe lista e lista suspensa, que você vai trabalhar aqui em cadeia de elementos, tá bom? Pronto, essa é uma forma de colocar as seleções dentro das listas, dentro do escolhe lista, lista suspensa ou visualizador de lista. Existe também uma outra forma, certo? Deixa eu apagar aqui e vou colocar aqui o escolhe lista e o lista suspensa. E vou demonstrar para vocês que nos blocos também dá para fazer isso que eu acabei de fazer, certo? Deixa eu vir aqui nos blocos e aqui já está aparecendo eles. Eu vou demonstrar que todos eles têm um bloco em comum, que é ajustar cadeia de elementos. Então, deixa eu ver aqui, escolher lista, escolhe lista, eu tenho ajustar cadeia de elementos, visualizador de lista, eu tenho aqui ajustar cadeia de elementos e lista suspensa, eu também tenho ajustar cadeia de elementos. Então, eu tenho esses três blocos aqui que tem a mesma, praticamente a mesma função, mas em cada um dos componentes diferentes. Então, eu vou trabalhar só com um aqui, mas o que eu fizer com esse pode ser replicado nos outros dois tranquilamente, certo? Então, deixa eu apagar. Vou trabalhar só com o escolhe lista, então vou apagar esses outros dois componentes. E eu vou fazer da seguinte forma. Para que os elementos apareçam nas listas de forma certinha, eu vou pegar um bloco chamado quando inicializar tela 1 fazer, tá certo? Então eu vou vir aqui na tela 1, na screen 1, ou na tela que vocês forem trabalhar, isso, e vou pegar o bloco quando tela 1 inicializar, que eu acabei de falar. Vou encaixar. Pronto, aqui eu já tenho o evento, que é quando iniciar a página, a tela, ele vai colocar a cadeia de elementos naquele componente. E qual vai ser essa lista, essa cadeia de elementos? Para que eu possa fazer nela, tranquilamente, eu venho aqui em listas, os blocos de listas, e vou pegar aqui o segundo bloco, ou o primeiro também, mas eu vou utilizar esse aqui, o segundo, que já está com 2, e vou arrastar para cá. Pronto, eu já tenho aqui o local que eu vou começar a adicionar os elementos da minha lista, certo? Então eu cliquei aqui e coloquei um bloco chamado criar lista. Nessa lista eu vou ter 3 elementos. Como é que eu adiciono mais elementos aqui? Eu venho aqui na engrenagem, adiciono mais um item e pronto, já tenho mais. Se eu quiser adicionar mais, só adicionar mais itens. Se eu quero remover, é só tirar um item. Eu posso tanto clicar na engrenagem para sair, como clicar fora para sair, tá certo? Então, temos agora aqui 3 elementos e eu vou digitar aqueles mesmos 3 elementos. Vou vir aqui em texto, pegar o primeiro bloco que dá para digitar, encaixo e vou digitar lá BASESP, certo? Então, deixa eu duplicar aqui, clicando aqui Ctrl C, Ctrl V, ou clicando com o botão direito para duplicar, e vou digitar aqui BASE e também SP, certo? Então, da mesma forma que eu fiz lá, eu fiz aqui, só que lá eu vou separar por vírgulas a cadeia de elementos. Aqui eu vou criar uma lista
E essa lista não preciso mais colocar vírgula para identificar que é um outro elemento, tá bom? Então aqui eu já tenho esse criar lista que ele funciona dessa forma. Caso você tenha alguma frase que você vai colocar nessa opção, não sei porquê, mas você vai colocar, e ela possui vírgula, no design aqui, colocando no cadeia de elementos aqui no design, qualquer tipo de vírgula, ele vai pular para a segunda, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui um exemplo, o visualizador de lista. Eu vou digitar eu, vírgula, você, vírgula, no caso, eu, você e ele. Pronto, eu, você e ele. Vamos colocar aqui. Se eu clicar Enter, ele colocou o eu primeiro, aí o vírgula ele não entendeu que é uma frase e colocou você e ele na segunda opção. Então, se vocês querem colocar uma frase, certo? Isso aqui foi só uma frase de exemplo, mas se vocês quiserem colocar, vocês deverão criar esse criar lista aqui e digitar eu, vírgula, você e ele. E aí testar o aplicativo, tá bom? Mas é isso, meninas. Espero que fiquem bem. Espero que tenha tirado algumas dúvidas de vocês sobre como funcionam as listas, certo? Deixa eu demonstrar aqui novamente como aparece aqui para vocês. Aparece dessa forma: o escolhe lista e o lista suspensa nessa ordem. O primeiro escolhe lista, depois a lista suspensa nessa imagem de exemplo. Esse é o escolhe lista, como é que ele aparece quando o usuário clica. E esse é como aparece quando o usuário clica em lista suspensa, tá bom? Então, um beijo para vocês. Qualquer coisa, chama o Luciano aí para resgatar vocês, qualquer dúvida, qualquer coisa. E um beijo, um abraço. Tchau, tchau.